Como é que pode o bodybuilding, o esporte mais egoísta de todos, não que os outros esportes não exijam um nível de egoísmo, afinal, existe algo acima da disciplina que é a obsessão, que é o que geralmente faz atletas excepcionais, seja no futebol, seja no beisebol, na luta, e não é diferente no bodybuilding. Mas a gente entende que quando um esporte depende de absolutamente tudo que você faz, de maneira objetiva e direta, é difícil que mesmo da maneira mais lúcida, à la Mike Mentzer, você não se torne um grande egoísta, quando o seu objetivo é se tornar um campeão de fisiculturismo. Mas ainda assim, dentro do esporte mais egoísta possível, Mike Mentzer viu algo além de simplesmente corpos musculosos e uma ilusão de poder que essa armadura traz para quem usa ela. O bodybuilding ele te consome de uma maneira que só quem vive isso sabe. É uma obsessão que é difícil de explicar para quem nunca teve a brisa de colocar uma calcinha colorida, se pintar e subir num palco para fazer pose para desconhecidos e posar para meia dúzia de árbitros aposentados que muitas vezes nem treinam mais. O Mike Mentzer ele acreditava que o fisiculturismo era uma ferramenta para o seu autoconhecimento, uma ferramenta para conhecer não só a forma como o seu corpo funciona de maneira fisiológica mesmo, né? Mas entender a sua alma. Em vários discursos, nos seus livros e nos seus seminários, o Mike Mentzer ele esboça o seu grande amor pela filosofia e ele não esconde nem um pouco que uma das suas autoras favoritas é a Ayn Rand, que, para quem não sabe, ela nasceu na União Soviética e ela é tudo menos uma comunista. Supõe-se então que o Mike Mentzer ele poderia ser qualquer coisa, mas ele nunca, provavelmente, seria alguém de esquerda. Mike Mentzer ele representava tudo o que o sonho americano supostamente era, mas o seu ímpeto por passar a verdadeira informação e disseminar a ciência da maneira mais objetiva e principalmente honesta e legítima foi o que fez o Mike Mentzer falir de todas as maneiras possíveis. O Mike descobre o fisiculturismo assim como todo jovem americano naquela época, né? Indo em uma farmácia ou numa loja de uma banca de jornal e vendo as revistas com aqueles caras com shape de super-herói, né? Imagina você nos anos 60 pegando uma revista e veja bem, a cultura física ela não era nem um pouco popular. Então, você não via caras musculosos na rua. E de repente você pega uma revista e tem uma foto real de um cara real que tem o mesmo corpo do Superman. Aquilo seduziu o Mike de uma maneira que ele se tornou obsessivo, treinando horas e horas possível e tratando o Joe Weider como se fosse o Papa ou como se fosse Deus, né?
Ele fala como ele idolatrava todos aqueles ensinamentos de maneira cega, até que quando ele ganha o Mr. América, e olha que incrível, um menino americano, sonhador da aeronáutica, que queria ser médico, psiquiatra, apaixonado por filosofia, ele ganha o Mr. América. Tem como você ser mais americano do que isso? Porém, o seu ímpeto de questionar e de querer aprender mais faz com que ele chegue até Arthur Jones, ou ele diria de uma maneira até religiosa, às vezes até meio radical. Arthur Jones vem até ele e mostra que há uma ciência por trás do bodybuilding. Existe lógica, não é um bodybuilding esotérico, na verdade ele é mais objetivo do que a gente imagina, apesar da individualidade biológica e genética que nós temos. O Mike Mentzer fica, no mínimo, obcecado pelos ensinamentos do Arthur Jones, tanto quanto ele ficou obcecado pela descoberta do fisiculturismo em si. E nos seus seminários é claro quase que a idolatria que ele tinha pelo Arthur Jones. Ele sendo um cara completamente apaixonado por ciência e pela lógica, como ele diria, não tinha outro caminho a não ser esse. Porém, o fisiculturismo sendo um produto e nada relacionado ao fisiculturismo filosófico o autoconhecimento, ele é engolido por mentes como Joe Weider e obviamente o maior garoto propaganda, Arnold Schwarzenegger. Não importa que o Mike tivesse certo em tudo, e eu não tô falando que ele tava, mas que ele tivesse do lado da razão, dos valores, da honestidade e do sonho americano. O que importa é vender. Mike pregava fazer menos e pensar mais. Fazer o eficiente, fazer o necessário. Investir no que é necessário. Não romantizar o desnecessário. Mas no final das contas, o que vencia era Joe Weider, um canadense e um austríaco, que na terra do americano dominaram o sonho americano em cima do cara que talvez fosse o símbolo perfeito disso. Assim como foi um dia Steve Reeves e outros fisiculturistas nascidos nos Estados Unidos. Não importou os valores de Mike Mentzer. No final das contas, o Mike foi consumido pelo sonho americano, através de um canadense e um austríaco. Não há valores americanos e patriotismo quando se tem dinheiro, quando se tem fama. O sonho americano é tudo menos valores. Não passa de uma piada sem graça, que fez com que um dos maiores pensadores do fisiculturismo morresse quase que esquecido na sua década, tratado como aquele tio que fala merda no churrasco e que anos depois teve a sua vingança ou talvez a sua redenção. Mas infelizmente ele não estava aqui para ver isso acontecer, né?